Foram 499 olás. Olá, 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 olá. Estamos iniciando mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje com algumas feras, é um Invista muito especial. No programa Invista, você acompanha diversas entrevistas de empreendedores de Osasco e região. Comandado pelo apresentador Paulo Contim, você confere diversas experiências profissionais e fica atualizado no mundo do empreendedorismo. Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. Mais de 500 entrevistados. Da aprendizagem para dentro de universidades, para dentro de empresas. Acho que esses 15 anos da TV Osasco coincidem com os 15 anos que Osasco realmente deu um salto na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da TV Osasco. Queria deixar para você já cumprimentar o nosso público. Bom, é um prazer estar por aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu tenho agora nos últimos 40 dias, eu estou meio que morando nessa região aqui, né, de Alphaville, Osasco, Itapevi e tal. Então é uma satisfação poder estar aqui hoje e falar um pouquinho do meu trabalho, da minha história, da minha trajetória. Com duas amigas, a Gladys, amiga um pouco mais de tempo, e a Andréia Auerbach Vieira, que mora no Canadá, está passando uma temporada aqui no Brasil e veio aqui aos estúdios da TV Osasco falar um pouco sobre arte, sobre empreendedorismo no mundo da arte. Para os empresários que estão assistindo, para as pessoas, para os empreendedores, para as pessoas que têm uma noção que a arte, ela pode também, vamos atentar para o seguinte fato, a arte também, ela pode, inclusive, render dividendos, ela remunerar o artista e remunerar quem investe na arte. O programa completa hoje, dia 22 de agosto, 500 programas da segunda temporada. Continue acompanhando essa trajetória todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Olha aí, que surpresa bacana da produção. Um abração, produção, muito obrigado, gostei muito. E para você que nos acompanha o programa Invista, aprendendo com quem faz, é uma alegria estar hoje fazendo o programa de número 500 da segunda temporada. Nós tivemos uma outra temporada, já estamos chegando no programa número 1000 oficial, mas esse é o 500 da segunda temporada. E para esse nós trazemos aqui um novo amigo, Fred Del Nero, Del Nero, é que eu recebi errado aqui pela produção. Mas enfim, o Fred, ele fundou uma escola internacional de consciência azul, isso já tem aí 10 anos, mas antes de falarmos da escola, eu quero que vocês vejam um vídeo muito interessante que foi mandado para nós entendermos os conceitos que nós vamos falar hoje. Vamos soltar, produção? Mas o que é a EICA? Uma grande ideia aliada a muito trabalho deu origem à Escola Internacional Consciência Azul, a EICA. Um projeto para atender às súplicas do planeta por uma mudança de atitude que harmonize a convivência entre o ser humano e a natureza, gerando assim a sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma ação, e sim uma consequência de várias ações isoladas ou conjuntas, e que resultam na sustentabilidade ao planeta. A EICA tem como objetivo trazer à luz o funcionamento dos biomas e seus elementos, elucidando o papel de cada um deles e propondo ações que compensem possíveis invasões do espaço alheio. O foco da EICA são os oceanos e suas encostas, com propostas que estimulem o desenvolvimento, eliminando, por exemplo, a pesca predatória, utilizando o conceito de fazendas marinhas com a criação de espécies em cativeiros. Até que ponto a utilização da Mata Atlântica se transforma em desmatamento? Quando o desenvolvimento passa a ser crime ambiental?
A EICA vai ensinar a usar ferramentas disponíveis, mas não utilizadas. Através de aulas teóricas e práticas no mar e na mata, deixaremos os participantes do programa vivenciarem a natureza viva, a inteligência planetária, onde cada ser está onde tem que estar, desempenhando o seu papel na perfeita cadeia da vida. Venha participar conosco e descobrir como cada um de nós pode contribuir para salvar o planeta. Olha, em primeiro lugar, parabéns pela animação, que vídeo bem feito, não é? Ele é muito claro, ele é didático, né? Muito legal, parabéns. E para o nosso telespectador, acaba contextualizando do que nós vamos falar. Só que antes de falarmos ainda da escola e do projeto que você já toca há um bom tempo, o Fred, a formação é de educador. Sim. Eu queria saber de você, e é interessante nós contarmos, que sempre contamos a vida pregressa dos nossos entrevistados, como iniciou esse interesse, em primeiro lugar, pela sustentabilidade, pelas coisas da natureza e do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente não é só o matinho, o meio ambiente é em qualquer lugar que nós estejamos, né, Fred? Sim, sem dúvida. Paulo, primeiro eu queria te agradecer pelo convite e dizer que eu estou duplamente lisonjeado. Primeiro, por fazer parte do programa 500 da sua segunda temporada. Sim. E segundo, por fazer parte do programa 1000 de todo o seu trajeto. Então, eu sou, posso me considerar, no âmbito dos teus convidados, o Pelé da sua TV. Fiz legal. O 1000º programa aqui com você. Sim. E respondendo a sua pergunta, na verdade, assim, como educador, eu sofri um processo vamos chamar, eu não sei se isso é evolução, mas eu acredito que sim, observando o que acontecia na própria educação. Então, antes eu não me preocupava ali com o meio ambiente, eu me preocupava em dar uma vida melhor, uma qualidade de vida para os meus alunos, fazendo com que eles entendessem que todo o processo criado por eles ia ter uma consequência que eles e o entorno deles seria influenciado. E aí eu comecei a ver que, bom, o processo todo tem que ser através da educação, não existe outro. Infelizmente, assim, um povo que evolui através da educação. Sim. E aí a vida dentro da educação me levou a começar a fazer parte, lá em 92, com a vinda da Eco 92, me levou a fazer parte do meio ambiente. E aí a gente começou a prestar atenção em desmatamento, em atitudes de descarte de lixo, entre aspas, que não é lixo que a gente chama de produto que pode ser reciclável. A recuperação do Rio Tietê, nós discutíamos muito nessa época, lembra? Pois é, e que até hoje está lá com tudo pronto para resolver e falta um pouco de vontade para fazer isso. E acabei chegando no que é hoje a EICA. Né? Eu falei, bom, eu preciso deixar um legado. E esse legado, para mim, é a transformação de vidas. Né? O que a gente quer com a EICA é transformar vidas, porque se eu conseguir transformar vidas, eu consigo transformar o meio. Sim. Né? Nós aqui, é aquela história, o homem é fruto do meio, ou o meio é fruto do homem. Né? A gente ainda acredita que o meio é fruto do homem, porque a gente toma decisões que modificam esse meio todo. E foi isso. Aí a gente acabou chegando, era o meu projeto de final de carreira, de ter um trabalho que eu pudesse, de fato, ser lembrado para frente. E isso parece um pouquinho egocêntrico, né, de ser lembrado para frente. Mas todo ser humano, Paulo, ele vive, e isso eu posso dizer porque estudei um pouquinho disso, ele vive para ser imortal. Não importa em que âmbito, né? O que você quer é que a tua filha nunca esqueça de você, mesmo quando você estiver em outro mundo. Né? Que você seja lembrado pelas coisas que você fez. Uns têm isso
mais aflorado e querem ser salvadores da pátria, outros têm menos aflorado, mas todo mundo quer trabalhar para essa imortalidade. E se eu puder fazer isso através de um processo humanitário, de alguma coisa que realmente faça diferença no mundo, eu estou trabalhando para isso. Tá certo. Eu acho que é aquele princípio de você não modifica as coisas, né? Você modifica o homem modifica as coisas, né? Perfeito. É educar as pessoas para que elas acabem entrando num contexto que tem aí a sustentabilidade como uma coisa importante, né? Porque é o que nós vamos deixar de legado aí para os nossos filhos, netos e por aí, não? Ou deixamos isso ou não deixamos nada. Né? No dia 1º de agosto agora, a humanidade entrou em déficit com o meio ambiente, ou seja, nós consumimos mais recursos do que a natureza consegue recuperar. Então, a partir de 1º de agosto até o final de dezembro, que é quando é anualmente feito essa avaliação, a gente já está devendo. Nós estamos deficitários aí com o mundo. Exato, ou seja, fica uma partezinha negativa aqui, estamos trabalhando no vermelho até dezembro, depois começa o ano de novo, zera para essa avaliação, mas isso ficou devendo. A gente não zerou. Quanto deve aí? Deve 10 árvores. 10 árvores, zera e continua. Sim, não, sim. Vai ficar devendo. Então, ou a gente faz alguma coisa agora, ou não vamos deixar nada para ninguém. Fred, você sabe que é importante para nós, para os jovens que nos assistem, muitos jovens nos assistem aí em período que está para escolher a faculdade, ou saiu da faculdade, ou está querendo definir uma profissão, ou alguém que está querendo empreender, e às vezes algumas dicas que a gente dá aqui acabam ajudando a direcionar as coisas. Eu acredito que a gente tem que estar atento a todas as oportunidades. Sim. E quando eu falo, né, quando eu te pergunto lá de trás onde iniciou isso, e você me falava há pouco, né, que foi uma oportunidade que talvez você nem esperasse, estava num cursinho e foi preparado no objetivo, Exato. né? Foi preparado para receber um pessoal da Eco 92 para falar. Perfeito. Conta um pouquinho dessa história para nós. Realmente, para você ver, essa foi a parte que foi o por acaso de entrar no meio ambiente, né? Lá atrás, o professor de gênio do Objetivo queria, de alguma forma, trabalhar, como vinha a Eco 92, queria trabalhar um projeto que pudesse mostrar o interesse da escola nisso. Esse projeto funciona até hoje, e na época eu dei uma sorte, aquela história está no lugar certo, na hora certa, né? Eu era o único professor que trabalhava com mergulho naquela época, e a gente foi envolvido nesse negócio de fazer esse projeto. E fizemos lá o que hoje até existe, é exclusivo do colégio, que foi a Escola do Mar, que funciona em Angra dos Reis. Isso me pôs dentro do meio ambiente. E aí eu enxerguei naquilo uma possibilidade de, quando chegasse um pouquinho mais para frente na minha carreira, transformar isso no meu objetivo de finalização de vida profissional, na minha aposentadoria. E a gente acabou, eu saí lá do colégio em 93, mais ou menos, e isso nunca saiu da minha mente, de ter esse tipo de trabalho, e eu acabei me envolvendo como diretor de escola, professor universitário, acabei me envolvendo em vários outros projetinhos que me levassem para esse caminho. E em 2008 eu finalmente tive a oportunidade de sentar e falar assim, não, agora eu vou trabalhar o meu projeto. Uhum. E aí, esse projeto que é interessante para isso que você estava falando desses jovens todos, esse projeto me fez sentar e analisar quantas possibilidades nesse caminho eu tenho. Então, a escola hoje, ela é uma escola, mas ela não para, a atividade não para ali, porque transformar a vida é mexer com o ser humano em todos os seus caminhos, em todos os seus aspectos. Uhum. E é o que a gente faz hoje. Hoje a gente dá a oportunidade para o jovem que participa para a gente lá, de entender que ele tem que ter no currículo dele a sustentabilidade como um plano importante de sequência da vida dele. A gente quer que desenvolvamos líderes sustentáveis, que possam estar em qualquer tipo de empresa. Hoje eles são procurados, né? As pessoas que pensam sustentabilidade são procurados pelo mercado.
Sim. Então é uma porta que está se abrindo fantástica. É uma grande oportunidade, inclusive, de profissional, Sim, não é, Fred? sim. Bom, a produção está me lembrando aqui que que se você quiser participar, você, o telespectador que está nos assistindo aqui em Osasco, em toda a região aqui de Osasco, ao vivo agora, pela internet, estamos no Facebook também, fazendo uma live ao vivo. Você pode mandar o seu WhatsApp no 981-420-208, participe conosco, manda suas dúvidas, suas questões, suas críticas. Pode ter certeza que nós vamos, se der tempo, né, porque está indo muito rápido o programa, nós vamos comentar. Faça como a Amanda Cavalcante, olha, ela, final do telefone 8877, ela diz aqui: gostaria que você exemplificasse o que podemos fazer em nosso dia a dia para contribuir com o meio ambiente. Invista 500, parabéns, Paulo Contim, TV Osasco. Enfim, obrigado, Amanda. Então eu vou usar um agente que eu trouxe comigo, Sim, que é essa garrafinha plástica, é a Amanda, né? Amanda Cavalcante. Amanda, eu vou te mostrar mais ou menos o que é que a gente pode fazer. Eu trouxe essa garrafinha para participar do programa com o Paulo, do programa 500 com o Paulo, porque é o grande vilão da humanidade do planeta hoje. É uma garrafinha. E eu fiz questão de deixar ela aqui do ladinho, você não vai ver, mas eu vou pôr ela numa mesinha aqui e vou deixar ela quietinha aqui. Ela está desde o programa comigo aqui. E o que eu estou esperando que ela faça? Eu estou esperando que ela pule dessa mesinha, saia correndo pela porta, vá para a rua, se jogue no mar, se jogue no rio para chegar no mar. Então, não vai fazer isso. Né? Não é o plástico o culpado do mundo. O culpado do mundo é quem joga essa garrafinha no chão, quem joga na rua, quem joga em qualquer outro lugar. Então, o que a gente pode fazer? O que eu tenho como trabalho e que eu sugiro para que você faça e faça com todo o teu entorno? A gente tem que se conscientizar de que a gente tem que mudar a atitude. O ser humano precisa mudar a atitude dele. Mas não é só mudar a atitude. A gente tem que mudar essa atitude e transformar isso em hábito. Porque o hábito, ele é a repetição da atitude. É o hábito que faz o monge. Isso. Tem até o ditado. Exato. Então, e também não é só mudar o hábito, Paulo, porque assim, a gente tem que transformar, a gente tem que fazer com que esse hábito se torne hereditário. Sim. E assim, e aqui vai um conceito que assim, hereditário não tem nada a ver com congênito. Não é aquela coisa que só passa de pai para filho. Isso é congênito. Está no gen. Hereditários são hábitos que a gente adquire da família. Você pode ver uma mãe que come demais, que é gordo, o filho é gordo. É verdade. Uma mãe que participa de um projeto fitness, o menino faz esporte. Fred, eu queria, sem te interromper, mas dar um exemplo, né? Dar um exemplo disso. Nós somos aí mais ou menos da mesma idade, e os que já são da mesma idade que a gente vão se lembrar que na nossa época de ensino fundamental, por aí, nós tínhamos aula de trânsito, iam os departamentos de trânsito, ensinavam como é que era para atravessar na faixa, tinha que respeitar o semáforo, tinha que, enfim, e isso nós tivemos há mais de 40 anos, 45 anos, mas é muito claro. Então, o que você está dizendo é que assim, as pessoas que têm, não joguem no chão, não joguem, deem um destino para uma reciclagem, uma reutilização. Perfeito. E por aí, porque ela sozinha não vai pular na rua. Exato. Então, e isso a gente, além de praticar, ensinar para os nossos filhos. É mais ou menos isso. Exatamente isso. É assim, e não só para os nossos filhos, que a gente ensine para todo o nosso entorno. Né? Porque se a gente vir o nosso vizinho jogando o papel do sorvete que ele tirou no chão, a gente não pode deixar aquilo em branco. Né? Aquela história, vou passar direto por esse papel porque estou fazendo minha parte. Não, baixa, pega o papel, mas chama atenção. Tem que falar, amigão, pô, olha o lixo ali na sua frente, coloca dentro do lixo. É verdade. Né? É uma coisa que a gente falava nos bastidores, aí, essa coisa de fazer a sua parte. Paulo, a nossa parte é viver, é tudo que envolve a nossa vida. Faz 2 dias, eu passando por uma rua, eu vi um cara sair de dentro de um bar com uma sacolinha plástica, com
lixo dentro, e ele fez o que? Ele enfiou no bueiro. Nossa. Ele teve a manha de enfiar isso no bueiro. Quer dizer, é exatamente o que não pode fazer. Além de entupir, no primeiro momento entupir, vai causar enchente, depois se desentupir, pior ainda que vai para o rio, chegar. vai para o mar, vai matar a tartaruga lá daqui a pouco. Perfeito. E uma coisa importante, Paulo, se você pegar as matérias todas, você vai ver que no Maranhão, há poucos dias atrás, foram recolhidos lixo de 18 países diferentes. Olha, que veio coisa lixo louca. da Europa, Pega veio as para cá. correntes marítimas, acaba trazendo para cá. Exato. Então, é assim, a solução, Amanda, é a gente de fato entender que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Se eu jogar qualquer resto de qualquer coisa, eu vou sofrer as consequências disso um pouco mais para frente. Fred, eu quero lembrar com você que nós atuamos, e cada um num lugar, nós nem nos conhecemos há pouco, né? Mas na Eco 92, já vão ser aí 26 anos. 26 anos. Né? Nós que falávamos sobre isso, e eu me lembro bem que eu fazia uma página no Diário Ecologia, era o Diário Ecologia, fazia uma página às sextas-feiras com a historiadora Mara Danusa, aqui na cidade de Osasco. Já há muito tempo a gente está aí nessa luta, né, de preservação, e nós éramos chamados, eu tenho certeza que eu aqui em Osasco, você onde você estivesse, né, éramos chamados de ecochato e biodesagradáveis, né? Por quê? Porque nós falávamos, quando as pessoas estão no carro, que ainda tem esse hábito, esse vício de fumar, e jogam uma bituca assim fora do carro, ela não está jogando no asfalto, ela tem que ter uma visão que ela está jogando num rio que está indo para o mar. Isso é simbólico, essa bituca. Pior ainda, nos plásticos aí que matam muitos animais dos rios, Sim. animais marinhos de uma forma geral, porque vão comer aquilo e vão... e aí vai tirando o equilíbrio aí. Depois a gente não sabe o que são esses El Niño, essas coisas que estão acontecendo, vai voltar contra nós mesmos, né? Não tenham dúvida, né? Então, em homenagem ao ecochato e biodesagradáveis, que fomos chamados, eu acho que temos mais um vídeo aí que fala um pouco mais dessa luta. Vamos passar, produção? Olha que legal. Eu estava falando com o Fred enquanto passava o vídeo. Cananéia. Isso. E Cananéia não tem outro lugar no mundo que nasça aí mais boto cinza do que ali. Perfeito. É a maior maternidade marinha do mundo, do boto cinza. Olha que E a legal. segunda em espécies, só perdendo para a Olha, Austrália. aí tem um produto que quando eu for te visitar lá, nós vamos ter que consumir junto, que são as ostras de Isso. Cananéia, que são consumidas no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? é famosíssima pelas ostras lá. E essa sede, Fred, ela se materializou a partir de quando que, e com apoio de quem você conseguiu fazer isso? Na verdade, assim, a gente contou com os recursos que a gente tinha durante os anos todos de trabalho, porque é uma dificuldade muito grande para o empreendedor. O empreendedor no Brasil
a falácia é perfeita, né? Todo mundo tem apoio e tal, na verdade... Roubam tanto que sobra muito pouco para a gente empreender. Vamos dizer... É isso mesmo. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente é isso. Então, até hoje, tudo que a gente tem que fazer tem que ser com dinheiro do bolso, por enquanto. Tá. E aí você fez... o porquê da escolha de Cananéia? Pelo apelo da biodiversidade de Cananéia, né? Tem manguezais riquíssimos. Aliás, Cananéia, para quem não sabe, ela é uma ilha, mas que não tem praias. Ela é rodeada de mangue. Então, a biodiversidade em Cananéia é riquíssima. O que você encontra lá para a gente poder fazer o trabalho no meio ambiente é fantástico. Então, eram duas escolhas, era lá e era litoral norte, porque também é muito rico. E a gente deve ir para o litoral norte no próximo ano também. Que legal. Fred, olha, estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, mas eu não vou perder a oportunidade de pedir aí para o educador Fred, preocupado aí com a sustentabilidade, com esse mundo que nós vivemos, que dê algumas dicas, né, para o nosso telespectador de como melhorar esse mundo que a gente está aqui, né? Porque daqui a pouco não vai ter mais. Não vai mesmo. Nós estamos em déficit com o planeta já. Sim. Ô Paulo, eu gostaria então de te contar uma historinha baseada no que você falou. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque assim, você falou que a gente aprendeu praticamente do trânsito. Isso não impede da gente uma hora passar num farol vermelho. Claro, né? claro. Então a mesma coisa é o meio ambiente. Então vou contar uma historinha que isso transforma vidas. Diz que tinha um mestre e tinha 3 discípulos, e ele falou para os discípulos: olha, eu quero que vocês saiam e vocês matem uma pomba, cada um, mas com uma única condição, de que ninguém veja. E aí eles saíram. E um tempo depois voltaram, eu estou encurtando um pouquinho para o nosso tempo, né? Um pouco depois voltaram 2 dos 3 discípulos com uma pomba na mão e um sem nada. E aí eles perguntaram assim: pô, mas por que você não trouxe nada? Né? Os outros 2 cumpriram a tarefa. Ele falou: mestre, porque o senhor falou que ninguém veja. Onde quer que eu estivesse, Deus estava me vendo. Então eu não pude matar a pomba. Então essa historinha é só para exemplificar que se a gente vai mudar a atitude, a gente tem que mudar de verdade. A gente não pode simplesmente, porque ninguém está olhando, jogar um papel no chão. Porque ninguém está olhando largar o canudo no mar, ou a latinha na areia, ou... Não. A gente tem que ter a consciência. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com atitude. Então, se a gente quiser mudar o mundo, a gente tem que mudar por dentro primeiro. Uma grande lição. Fred, muito obrigado por ter vindo, viu? Fica aí os instantes finais, então, para despedir do nosso público. Tá bom. Eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram e dizer que a garrafinha de plástico continua aqui. Não é o plástico, colocar a culpa no plástico, a gente está indo contra a evolução humana. Quanto que isso aqui a gente evoluiu quando substituiu pelo vidro? Imagina eu ter que andar no carro com uma garrafa de vidro, etc. Então, dizer que a gente pode fazer muito, Paulo, muito pelo planeta. É só ter consciência. Muito bom. Fred, quero agradecer em primeiro lugar a Deus por estarmos aqui, Amém. A você por você ter vindo e a você, telespectador, que sempre prestigiou o Invista, onde quer que você esteja, em todo o estado de São Paulo que recebe o nosso programa. Um grande abraço e muito obrigado. Invista 500. Tamo junto. Foram 499 olás. Olá, 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 olá. Estamos iniciando mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje com algumas feras. É um Invista muito especial. No programa Invista, você acompanha diversas entrevistas de empreendedores de Osasco e região. Comandado pelo apresentador Paulo Contim, você confere diversas experiências profissionais e fica atualizado no mundo do empreendedorismo. Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. Mais de 500 entrevistados. Da aprendizagem para dentro de universidades, para dentro de empresas.
Acho que esses 15 anos da TV Osasco coincidem com os 15 anos que Osasco realmente deu um salto na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da TV Osasco. Queria deixar para você já cumprimentar o nosso público. Bom, é um prazer estar por aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu tenho agora nos últimos 40 dias, eu estou meio que morando nessa região aqui, né, de Alphaville, Osasco, Itapevi e tal. Então é uma satisfação poder estar aqui hoje e falar um pouquinho do meu trabalho, da minha história, da minha trajetória. Com duas amigas, a Gladys, amiga um pouco há mais de tempo, e a Andreia Auerbach Vieira, que mora no Canadá, está passando uma temporada aqui no Brasil e veio aqui aos estúdios da TV Osasco falar um pouco sobre arte, sobre empreendedorismo no mundo da arte. Para os empresários que estão assistindo, para as pessoas, para os empreendedores, para as pessoas que têm uma noção que a arte, ela pode também, vamos atentar para o seguinte fato, a arte também, ela pode, inclusive, render dividendos, ela remunerar o artista e remunerar quem investe na arte. O programa completa hoje, dia 22 de agosto, 500 programas da segunda temporada. Continue acompanhando essa trajetória todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã.